Milagres religiosos, evidências que desafiam a ciência. Milagres religiosos têm fascinado e inspirado a humanidade ao longo dos séculos, conectando o sagrado ao cotidiano e despertando uma fé profunda nos fiéis. Entre os eventos mais significativos, destacam-se fenômenos associados a figuras e objetos sagrados, como o corpo incorrupto de Santa Bernadette de Lourdes, o sangue de São Januário, as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe e o enigmático sudário de Turim. Esses mistérios religiosos desafiam as explicações científicas e geram devoção, curiosidade e debates. Cada um desses milagres comprovados, com suas características únicas, refletem a busca humana pelo transcendente e pela manifestação do divino em momentos de dúvida e esperança. Os milagres religiosos têm fascinado a humanidade ao longo da história, evocando sentimentos de admiração, reverência e mistério. Eles são frequentemente considerados eventos extraordinários que transcendem as leis naturais e despertam a fé daqueles que acreditam em sua origem divina. Ao mesmo tempo, os milagres desafiam a ciência, pois geralmente não podem ser explicados pelos métodos e conhecimentos científicos disponíveis. Este fenômeno se situa na interseção entre o espiritual e o racional, suscitando debates profundos sobre a natureza da realidade e os limites do conhecimento humano. O impacto dos milagres na fé. Milagres desempenham um papel crucial no fortalecimento da fé de muitos indivíduos. Eles são frequentemente vistos como sinais tangíveis da presença e do poder de Deus ou de seres espirituais. Para os fiéis, um milagre não é apenas um evento extraordinário, mas uma mensagem divina que confirma sua crença em um plano superior. Muitos testemunhos pessoais de milagres relatam mudanças profundas na vida das pessoas, como a superação de doenças terminais, a resolução de crises aparentemente insolúveis ou a proteção em situações de perigo extremo. Esses relatos criam um senso de esperança e confiança na providência divina, especialmente em momentos de dificuldade. Milagres religiosos mais relevantes na história e nas tradições religiosas. Os milagres mais relevantes são frequentemente associados a eventos que marcaram profundamente a história das religiões ou que continuam a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo. Descubra os mistérios dos milagres religiosos que desafiam a ciência e inspiram milhões com histórias reais de fé e superação. Abaixo estão alguns dos milagres mais notáveis, divididos por tradições religiosas. Os fatos sobre o corpo de Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Ávila, foi uma religiosa e mística espanhola do século XVI, fundadora da Ordem das Carmelitas Descalças. Após sua morte, em 4 de outubro de 1582, uma série de fenômenos relacionados ao seu corpo foi considerada milagrosa, e contribuiu para reforçar sua santidade. Esses eventos continuam a ser amplamente venerados por fiéis católicos. Incorrupção do corpo. Logo após sua morte, Santa Teresa foi enterrada em Alba de Tormes, na Espanha. Em 1583, um ano depois, o corpo foi exumado para transferência a um local mais adequado. Durante essa exumação, descobriu-se que o corpo permanecia incorrupto, ou seja, sem sinais de decomposição natural. Além disso, foi relatado que o corpo exalava um perfume doce e agradável, algo que muitos interpretaram como um sinal de santidade. A incorruptibilidade do corpo foi confirmada em exumações posteriores. Apesar de sepultado em condições que normalmente favoreceriam a decomposição, o corpo continuava em bom estado, o que foi considerado um milagre. Relíquias de Santa Teresa. Ao longo dos anos, partes do corpo de Santa Teresa foram removidas para serem veneradas como relíquias sagradas. Entre as mais conhecidas estão: a mão esquerda, preservada em um relicário, a mão de Santa Teresa foi levada a várias cidades para veneração pública. O coração. Durante uma exumação, foi descoberto que o coração apresentava marcas atribuídas a um fenômeno conhecido como transverberação, um êxtase místico que Teresa descreveu em seus escritos. Ela relatou que um anjo a teria perfurado no coração com um dardo de fogo,
simbolizando seu amor intenso por Deus. O braço e outros ossos. Algumas dessas relíquias foram enviadas a igrejas e mosteiros carmelitas em diferentes países. Essas relíquias são objeto de devoção até hoje, atraindo peregrinos e fiéis que buscam a intercessão da santa. O corpo de Santa Teresa de Jesus, conhecida também como Teresa de Ávila, foi exumado em 2024 para estudos na Espanha. O fato de o corpo da santa, falecida há 442 anos, estar em bom estado de conservação chamou a atenção da Igreja. Explore as evidências que desafiam a ciência e revelam fenômenos incríveis que continuam intrigando especialistas e inspirando o mundo. Os fatos sobre o corpo de Santa Bernadette de Lourdes. Santa Bernadette Soubirous, conhecida pelas aparições da Virgem Maria em Lourdes, na França, em 1858 viveu uma vida de simplicidade e devoção. Após sua morte, em 16 de abril de 1879, seu corpo foi associado a fenômenos considerados milagrosos, e que reforçam sua santidade no imaginário católico. Esses eventos são marcantes na história da Igreja, e continuam a atrair peregrinos e devotos de todo o mundo. Incorrupção do corpo. Bernadette foi enterrada no convento de Saint-Gildarde, em Nevers, onde viveu como religiosa. Após o processo de beatificação, seu corpo foi exumado pela primeira vez em 22 de setembro de 1909, 30 anos após sua morte. Durante essa exumação, descobriu-se que o corpo estava incorrupto, ou seja, sem sinais de decomposição, apesar do tempo transcorrido e das condições naturais do sepultamento. Os médicos presentes na exumação registraram que o corpo estava em estado de preservação excepcional, com os órgãos internos ainda intactos. As mãos e o rosto apresentavam uma leve descoloração devido ao ambiente úmido do túmulo, mas não havia odor de decomposição. Exumações posteriores. Outras exumações foram realizadas para confirmar o estado do corpo. Em 1919, mais de uma década após a primeira exumação, o corpo continuava praticamente intacto. Durante esse procedimento, algumas partes do corpo foram removidas como relíquias, uma prática comum na Igreja Católica. Em 1925, o corpo foi novamente examinado, e mais uma vez, os especialistas ficaram impressionados com a preservação extraordinária. Para evitar deterioração futura, as irmãs carmelitas revestiram as mãos e o rosto de Bernadette com uma fina camada de cera. Esses procedimentos foram realizados com o máximo respeito e sob supervisão eclesiástica. Exibição do corpo. Hoje, o corpo incorrupto de Santa Bernadette está exposto em um relicário de cristal no convento de Saint-Gildarde, em Nevers, onde pode ser visto por peregrinos. A aparência serena de Bernadette, com traços preservados e revestidos por cera, é fonte de devoção e admiração. A exibição de seu corpo é um testemunho de sua santidade e uma inspiração para a fé, veneração e canonização. Os fenômenos envolvendo o corpo de Bernadette contribuíram significativamente para sua beatificação, em 1925, e sua canonização, em 1933, pelo Papa Pio XI. Ela foi reconhecida como santa por sua humildade, sua fidelidade à mensagem da Virgem Maria e sua vida de entrega a Deus, mesmo enfrentando doenças e sofrimento. Significado espiritual. Para os fiéis, a incorruptibilidade do corpo de Santa Bernadette é um sinal da graça divina e da pureza de sua vida. Este fenômeno é interpretado como um reflexo de sua união com Deus e de sua missão de compartilhar a mensagem das aparições em Lourdes. A fé. O corpo incorrupto de Santa Bernadette de Lourdes continua sendo um símbolo de sua santidade e um testemunho para a fé católica. A preservação milagrosa de seu corpo, associada às mensagens de Lourdes e à devoção mariana, mantém viva sua memória, inspirando milhões de pessoas a buscar uma vida de fé, humildade e devoção a Deus. Descubra os mistérios dos fenômenos inexplicáveis que desafiam a lógica, intrigam cientistas e fortalecem a fé ao redor do mundo. Os fatos relacionados a São Januário, San Genaro, e o milagre do sangue.
São Januário, conhecido como San Gennaro em italiano, foi um bispo e mártir do século IV, venerado como santo padroeiro de Nápoles, na Itália. Sua vida, morte e os fenômenos milagrosos associados a ele, especialmente o chamado milagre do sangue, continuam a ser motivo de grande devoção entre os fiéis católicos, e de fascínio no mundo inteiro. A vida de São Januário. São Januário foi bispo de Benevento, e viveu durante a perseguição aos cristãos, sob o imperador romano Diocleciano. Ele foi martirizado por sua fé, supostamente decapitado por volta do ano 305 d.C., junto com outros companheiros cristãos. Relatos dizem que uma mulher chamada Eusébia coletou o sangue do santo em pequenos frascos durante sua execução, o que mais tarde se tornaria o centro de um dos fenômenos mais intrigantes da Igreja Católica: o milagre do sangue de São Januário. O evento mais famoso relacionado a São Januário é o milagre da liquefação de seu sangue, que ocorre regularmente em Nápoles. Este fenômeno consiste na transformação de um material sólido, identificado como sangue coagulado do santo, em líquido diante dos fiéis. A liquefação ocorre geralmente 3 vezes ao ano. 19 de setembro, data do martírio de São Januário. 1º sábado de maio, comemoração da transferência das relíquias do santo para Nápoles. 16 de dezembro, aniversário de um milagre atribuído ao santo, quando sua intercessão salvou Nápoles de uma erupção do vulcão Vesúvio. O ritual da liquefação. O sangue de São Januário é mantido em 2 frascos guardados em um relicário na Catedral de Nápoles, Duomo di San Gennaro. Durante as celebrações litúrgicas, o relicário é levado ao altar principal, e o sangue sólido geralmente se liquefaz diante de uma multidão de fiéis e sacerdotes. Esse evento é acompanhado de orações e cânticos, e o momento da liquefação é recebido com aplausos, alegria, muitas vezes, com interpretações como um sinal de proteção divina para a cidade. Quando o milagre não acontece. Em algumas ocasiões, o sangue de São Januário não se liquefaz, o que tradicionalmente é interpretado como um mau presságio. Por exemplo, há relatos de que a não ocorrência do milagre precedeu eventos trágicos, como a erupção do Vesúvio em 1631, epidemias de peste e fome, a Segunda Guerra Mundial. Essas correlações reforçam a crença dos fiéis na intercessão de São Januário como protetor de Nápoles. O debate científico e religioso. O milagre do sangue de São Januário tem intrigado cientistas, que tentaram explicar o fenômeno. Algumas hipóteses sugerem que a substância nos frascos pode ser uma mistura de materiais químicos que mudam de estado em resposta a movimento ou temperatura. No entanto, nenhuma explicação científica definitiva foi comprovada, e o evento continua envolto em mistério. Do ponto de vista religioso, a liquefação é vista como um milagre e um sinal da presença e proteção de São Januário sobre os fiéis e a cidade de Nápoles. Outros milagres atribuídos a São Januário. Além da liquefação do sangue, São Januário é associado a outros milagres, como a proteção de Nápoles contra a peste e outras calamidades. A salvação da cidade durante diversas erupções do Vesúvio, atribuídas à sua intercessão. A fé. São Januário e o milagre de seu sangue continuam a ocupar um lugar especial na devoção católica, especialmente para os habitantes de Nápoles. Para os fiéis, o milagre não é apenas um fenômeno extraordinário, mas um símbolo da conexão espiritual entre o santo e a comunidade que ele protege. O evento também transcende o aspecto religioso, tornando-se um fenômeno cultural e histórico que atrai a atenção do mundo inteiro. Ciência e religião se encontram em fenômenos surpreendentes que desafiam explicações e inspiram reflexões profundas sobre a fé e a razão. Os fatos relacionados a Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, também chamada de Padroeira das Américas, é uma das manifestações marianas mais veneradas no mundo católico. Sua história está profundamente ligada ao México, onde teria aparecido em 1531 ao indígena São Juan Diego. Além do impacto espiritual,
Os eventos relacionados à Virgem de Guadalupe incluem fenômenos considerados milagrosos, especialmente em torno de sua imagem na tilma, manto, de Juan Diego, que continua a intrigar fiéis e cientistas. As aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. Os relatos das aparições marianas datam de dezembro de 1531, pouco após a chegada do cristianismo ao México. Segundo a tradição. Primeira aparição, 9 de dezembro de 1531. A Virgem Maria apareceu a Juan Diego, um indígena recém-convertido ao cristianismo, no Monte Tepeyac, atualmente na cidade do México. Ela pediu que ele solicitasse ao bispo local, Dom Juan de Zumárraga, a construção de um santuário em sua honra naquele local. Segunda aparição. Após a recusa inicial do bispo, Juan Diego voltou ao Monte Tepeyac, onde Maria apareceu novamente, incentivando-o a persistir na sua missão. Terceira aparição. A Virgem prometeu a Juan Diego um sinal milagroso para convencer o bispo. Quarta aparição, 12 de dezembro de 1531. Maria pediu que Juan Diego colhesse flores no topo do monte, algo surpreendente, pois era inverno. Ele encontrou rosas de castela, uma espécie não nativa da região. A Virgem as arranjou em sua tilma e pediu que ele as levasse ao bispo. O milagre da imagem na tilma. Quando Juan Diego apresentou as flores ao bispo, a tilma foi aberta, e as rosas caíram ao chão. Nesse momento, apareceu na manta uma imagem da Virgem Maria com características únicas. Rosto e traços indígenas, representando uma conexão com os povos locais. Veste e símbolos culturais. A imagem contém elementos que os indígenas interpretaram como mensagens divinas, como a lua aos pés da Virgem e o manto estrelado. Esse evento foi considerado um milagre, e a tilma passou a ser objeto de veneração. Fenômenos milagrosos associados à tilma. Preservação inexplicável. A tilma de Juan Diego, feita de fibra de cacto, deveria ter se deteriorado em poucos anos, mas permanece intacta há quase 500 anos. Cientistas que estudaram o tecido, não encontraram explicações naturais para sua durabilidade. Análise da imagem. Pesquisas detalhadas revelaram características impressionantes. Os olhos da Virgem. Sob ampliação, os olhos da imagem refletem figuras humanas, incluindo Juan Diego, como se estivessem gravados com precisão microscópica. Pigmentação inexplicável. Não há vestígios de pinceladas ou materiais conhecidos para a época. A origem das cores permanece um mistério. Eventos protetores. A tilma sobreviveu a desastres que poderiam tê-la destruído, como uma explosão em 1921, quando uma bomba foi colocada perto da imagem. Embora o altar tenha sido danificado, a tilma permaneceu intacta. Condições ambientais adversas ao longo dos séculos. Impacto espiritual e cultural. Nossa Senhora de Guadalupe tornou-se um símbolo de unidade e fé para os mexicanos, e para os povos das Américas. Sua imagem foi interpretada como um sinal, de que Deus acolhia tanto os colonizadores quanto os povos indígenas, promovendo uma síntese cultural e religiosa. Ela também desempenhou um papel importante na luta pela independência do México, e continua a ser um ícone de justiça social e identidade nacional. O Santuário de Guadalupe. Hoje a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, construída no Monte Tepeyac, é um dos locais de peregrinação mais visitados do mundo, atraindo milhões de fiéis anualmente. A tilma é exibida em um relicário especial, onde pode ser vista pelos devotos. A fé. Os eventos associados a Nossa Senhora de Guadalupe são considerados um dos maiores testemunhos da intercessão divina na história cristã. Sua mensagem de amor e inclusão transcende barreiras culturais, e os fenômenos milagrosos ligados à sua imagem continuam a inspirar devoção, estudos e admiração por gerações de fiéis. A relação entre fé e ciência revela mistérios fascinantes, onde a crença e a razão se cruzam, em busca de respostas além da compreensão. Os fatos relacionados ao Sudário de Turim. O Sudário de Turim, também conhecido como Santo Sudário, é um dos artefatos mais famosos e controversos do cristianismo.
Trata-se de um lençol de linho com 4,4 metros de comprimento por 1,1 metros de largura, que contém a imagem de um homem que aparenta ter sofrido ferimentos consistentes com uma crucificação. Muitos acreditam que seja o tecido que envolveu o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação, enquanto outros argumentam que se trata de uma obra medieval. O sudário está guardado na Catedral de São João Batista, em Turim, na Itália. A história do sudário. A origem do sudário é objeto de debate. Os primeiros registros históricos claros datam do século XIV, quando o tecido apareceu na França, na posse de um cavaleiro chamado Geoffroy de Charme. Ele foi posteriormente transferido para a Casa de Savoia, que o levou para Turim em 1578. No entanto, muitos acreditam que o sudário tem uma história muito mais antiga, conectando-o a Jerusalém do século I. Há teorias que sugerem que ele foi transportado para Edessa, atual Urfa, na Turquia, e depois para Constantinopla antes de desaparecer por séculos. A imagem misteriosa. O aspecto mais intrigante do sudário é a imagem de um homem que aparece no tecido. Algumas características notáveis incluem ferimentos compatíveis com a crucificação. A imagem mostra marcas nos pulsos e nos pés, feridas no couro cabeludo que sugerem uma coroa de espinhos, e lesões nas costas que parecem resultado de flagelação. Formato peculiar da imagem. A figura é como uma fotografia negativa. Quando o sudário foi fotografado pela primeira vez, em 1898, os negativos revelaram detalhes mais nítidos, aumentando o mistério. A ciência não conseguiu explicar completamente como a imagem foi formada. Não há vestígios de tintas, pigmentos ou métodos conhecidos de pintura ou impressão. Análises científicas. Ao longo dos anos, o sudário foi submetido a diversas análises científicas, algumas das quais geraram controvérsias. Exames de carbono-14, 1988. Um teste realizado em amostras do tecido indicou que o sudário seria uma criação medieval, datando de entre 1260 e 1390. Contudo, críticos desse estudo argumentam que as amostras analisadas podem ter sido contaminadas ou retiradas de partes restauradas após incêndios. Estudos de sangue e tecido. Pesquisas detectaram vestígios de sangue no sudário, identificado como do tipo AB, um tipo comum no Oriente Médio. Há também vestígios de pólen de plantas nativas da região da Palestina. Análises tridimensionais. A imagem no sudário possui características tridimensionais únicas, que não podem ser replicadas por métodos artísticos conhecidos. Simulações modernas. Alguns cientistas tentaram reproduzir o sudário usando métodos como calor, luz ultravioleta ou reações químicas, mas nenhuma abordagem conseguiu replicar todos os aspectos da imagem de maneira convincente. Eventos milagrosos e proteção. O sudário sobreviveu a vários incidentes que poderiam tê-lo destruído. Incêndio de 1532. Um fogo atingiu a capela onde o sudário estava armazenado. Marcas de queimadura e remendos feitos por freiras ainda são visíveis no tecido. Bombardeio em 1943. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turim foi bombardeada, mas o sudário permaneceu intacto. Muitos acreditam que a preservação do sudário é, por si só, um milagre. Significado espiritual e cultural. Para os cristãos, especialmente os católicos, o sudário de Turim é uma relíquia sagrada, pois seria uma prova tangível da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ele é venerado por milhões de fiéis em exibições públicas raras, chamadas de ostensões. A mais recente ocorreu em 2015. Por outro lado, o sudário também é uma peça de interesse científico e histórico, gerando debates entre teólogos, historiadores e cientistas. A fé. O sudário de Turim permanece como um dos maiores mistérios da história. Enquanto a ciência busca respostas sobre sua origem e a formação da imagem, para os fiéis ele continua sendo um poderoso símbolo da fé cristã e da paixão de Jesus Cristo. Se verdadeiro ou não, sua capacidade de inspirar devoção e intrigar cientistas, demonstra a profunda conexão entre o sagrado e o enigma humano. As evidências de milagres desafiam a ciência e inspiram milhões, mostrando o poder da fé e fenômenos que vão além da explicação humana. Nossa Senhora de Loreto,
a história e os fatos. A devoção a Nossa Senhora de Loreto está profundamente ligada à história da Casa de Nazaré, considerada o local onde Maria, mãe de Jesus, nasceu e recebeu o anúncio do anjo Gabriel sobre a concepção de Cristo. Segundo a tradição, essa casa foi milagrosamente transportada de Nazaré na Terra Santa, para a cidade de Loreto na Itália, em um evento carregado de significados espirituais, e que desperta a fé de milhões de fiéis ao redor do mundo. Os relatos sobre Nossa Senhora de Loreto têm origem no século XIII, quando cruzados cristãos enfrentavam dificuldades para proteger os locais sagrados na Palestina. Em 1291, após a queda do Reino Latino de Jerusalém, a Casa de Nazaré foi misteriosamente levada para uma região da atual Croácia. Em 1294, a casa foi novamente transportada, desta vez para uma floresta próxima à cidade de Loreto. Muitos acreditam que essa transferência foi realizada por anjos, motivo pelo qual Nossa Senhora de Loreto é conhecida como a padroeira dos aviadores. O evento foi inicialmente recebido com desconfiança, mas investigações realizadas pela Igreja confirmaram que as pedras da casa correspondiam a materiais típicos da Palestina, e continham inscrições hebraicas reforçando a autenticidade do local. Assim Loreto tornou-se um destino de peregrinação, atraindo fiéis em busca de proteção, milagres e a intercessão da Virgem Maria. A Basílica de Nossa Senhora de Loreto, construída para abrigar a Casa Santa, é uma obra-prima da arquitetura religiosa, e recebe milhões de peregrinos anualmente. A devoção foi amplamente difundida pela Igreja Católica, sendo oficializada com a inclusão do título de Nossa Senhora de Loreto, no calendário litúrgico em 1920 pelo Papa Bento XV. Milagres e o impacto da devoção a Nossa Senhora de Loreto. Os relatos de milagres atribuídos à intercessão de Nossa Senhora de Loreto são vastos e datam desde os primeiros anos após o surgimento de sua devoção. Um dos fatos mais impressionantes é o transporte milagroso da Casa Santa, visto como um sinal direto da intervenção divina. Segundo a tradição, a transferência da casa foi confirmada por vários testemunhos da época, que descreveram luzes celestiais e fenômenos sobrenaturais acompanhando o evento. Ao longo dos séculos, milhares de peregrinos relataram curas milagrosas ao visitar o santuário em Loreto. Entre as histórias mais conhecidas está a de um homem paralítico que, após tocar nas paredes da Casa Santa, recuperou os movimentos das pernas. Outras narrativas falam de mulheres estéreis que, depois de orarem com devoção a Nossa Senhora de Loreto, conseguiram conceber filhos. Esses relatos fortaleceram a fé popular, e consolidaram Loreto como um centro de espiritualidade e esperança. Protetora dos viajantes e aviadores. Nossa Senhora de Loreto também se destacou como protetora dos viajantes, e posteriormente dos aviadores. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos pilotos italianos começaram a levar imagens, ou medalhas de Nossa Senhora em suas aeronaves, acreditando que ela os protegeria em missões perigosas. Em 1920, essa devoção foi formalizada quando o Papa Bento XV declarou Nossa Senhora de Loreto a padroeira dos aviadores. Até hoje, as forças aéreas de diversos países realizam cerimônias em sua homenagem, reforçando sua conexão com aqueles que se aventuram pelos céus. O impacto cultural e espiritual da devoção a Nossa Senhora de Loreto é igualmente notável. A Basílica de Loreto é não apenas um santuário, mas também um marco de arte e arquitetura, com contribuições de renomados artistas renascentistas e barrocos. Suas paredes estão adornadas com afrescos e esculturas que narram episódios da vida da Virgem Maria, e o milagre do transporte da Casa Santa. Além disso, a devoção espalhou-se pelo mundo, especialmente por meio de missionários e comunidades católicas. Santuários e capelas dedicados a Nossa Senhora de Loreto podem ser encontrados em diversos países, como Brasil, México, Espanha e Filipinas, onde sua imagem é venerada com profundo amor e fé. Festividades como a Festa de Nossa Senhora de Loreto, celebrada em 10 de dezembro, mobilizam milhares de fiéis em procissões, missas e novenas, demonstrando a força de sua devoção na vida das comunidades cristãs. Histórias de casos sobrenaturais envolvem a proteção de Nossa Senhora de Loreto, guardiã dos céus e refúgio nas horas de mistério e fé. Conclusão.
Os milagres associados a Santa Bernadette, São Januário, Nossa Senhora de Guadalupe e o Sudário de Turim não são apenas eventos isolados. Eles representam uma conexão entre o divino e a experiência humana, reafirmando a fé e os valores espirituais de milhões de pessoas. Apesar das investigações científicas e das possíveis controvérsias, o impacto desses fenômenos transcende a análise racional, servindo como símbolos de esperança, proteção e união. Seja por meio da preservação inexplicável de corpos, da liquefação misteriosa de sangue, das mensagens marianas ou das marcas de sofrimento e ressurreição em um tecido, esses eventos continuam a desafiar a lógica humana enquanto renovam a fé e o compromisso espiritual daqueles que acreditam. Se esta mensagem tocou seu coração, comente, curta e compartilhe com mais pessoas que estão ávidas pela palavra de Deus, e não esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo.